pessoal, em nossa sexta videoaula nós temos por objetivo praticar a estrutura de seleção do while. Para isso, vocês receberam no roteiro o código de um programa responsável por imprimir uma pirâmide dinâmica na tela a partir da altura que o usuário informar para esse programa. Para praticar a estrutura de do while, vocês vão precisar fazer algumas alterações nesse código que vocês receberam, mas antes disso, eu vou dar uma passada explicando esse código para vocês para ficar menos abstrato o entendimento disso. Nesse software, nós vamos precisar somente da biblioteca IOStream do C++, que é a biblioteca de entrada e saída de dados. Como variáveis, nós precisamos de algumas boas variáveis aqui. Inicialmente, nós declaramos variáveis do tipo inteiro que vão controlar a altura e a largura dessa pirâmide. Posteriormente, declaramos algumas variáveis que vão servir de contadores auxiliares durante a execução desse programa. Isso vai ficar mais fácil de entender a seguir. Essa variável ela controla o meio da pirâmide e essas duas controlam o início e o fim de algumas posições onde os asteriscos que formam a pirâmide vão ser impressos na tela. Inicialmente, o programa pede para o usuário informar a altura dessa pirâmide. É a única informação que a gente vai passar para o programa. Observem que nesse laço de repetição, ele vai fazer a validação dessa altura que foi informada anteriormente. O software ele só aceita alturas entre o intervalo de 1 a 20. Portanto, se o usuário digitar alguma altura que seja inválida, que não atenda esse intervalo, o laço de repetição vai ser acionado e vai pedir para o usuário informar a altura novamente. Após essa informação, ele vai retornar aqui e vai fazer o teste. Então, enquanto essa condição válida de intervalo de altura não for atendida, o nosso while vai ficar iterando até que o usuário informe uma altura válida. Após a altura ter sido validada, o software vai calcular a largura e o meio dessa pirâmide. Somente para contextualização, aqui nós temos a pirâmide, a largura seria relacionado à base e o meio seria exatamente o meio dessa pirâmide cortado verticalmente. Após esse cálculo, o software simplesmente informa as dimensões dessa pirâmide na tela e posteriormente ele vai começar a imprimir ela para o usuário ver. Bom, então, essa parte do código ela vai ser a responsável por imprimir essa pirâmide na tela para o usuário conseguir visualizar. Eu vou fazer uma simulação da execução desse programa partindo do pressuposto que o usuário informou a altura igual a 3. A altura sendo igual a 3, a largura seria calculada a partir de 2 vezes a altura menos 1. Isso seria equivalente a 5. E o meio, todas essas operações que eu demonstrei no slide anterior, seria calculado a partir da largura dividido por 2 mais 1, que seria igual a 3. Chegando nessa parte, nós inicializamos essa variável auxiliar A com o valor 1. O A vai controlar quantas vezes esse laço de repetição principal vai ser executado, porque ele está sendo relativo à altura que o usuário informou. Então, considerando que nesse momento o A está valendo 1 e a altura está valendo 3, essa condição é atendida e o laço de repetição é inicializado. A variável contadora LG recebe A menos 1, que é equivalente a 0 nesse momento. A variável início, que vai mostrar a partir de que ponto da pirâmide
seriam impressos os asteriscos que vão representar ela recebe meio menos LG. Meio o meio é igual a 3, o LG é igual a 0, menos meio menos LG igual a 3. E a variável φ, que vai determinar quando vai parar de ser impressos os asteriscos na tela, ela recebe meio mais LG. 3 mais 0 igual a 3. Certo? Então, mais uma variável contador, a variável I, ela começa valendo 1. Esse software ele é muito abstrato de início e entendimento, mas a partir dessa explicação eu creio que vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. Esse laço de repetição ele é inicializado considerando a condição de que enquanto I for menor do que início. O I está valendo 1, o início está valendo 3, então essa condição foi atendida e entrou. Primeira coisa que esse software vai fazer, então, é imprimir um espaço em branco na tela. Para a representação aqui, vai ficar difícil de eu representar com um espaço em branco. Então, considerem que cada ponto que eu fizer aqui na tela represente um espaço em branco. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é imprimir um ponto na tela, um espaço em branco, e incrementar I para mais 1. Então, o I, que valia 1, passa a valer 2. E ele volta a fazer o teste. Ele testa, I é menor do que início? Então, 2 é menor do que 3? Sim. Então, ele vai entrar novamente no laço de repetição e imprimir novamente um outro espaço em branco, que eu estou representando por um ponto. E vai incrementar o nosso I mais uma vez. O I, que valia 2, passa a valer 3. A partir disso, ele volta e faz o teste de novo. Nesse momento, o I é igual ao início, então essa condição já não é mais atendida. Sendo assim, a gente vai passar para o passo seguinte, que seria a impressão dos asteriscos, que vão representar de fato a pirâmide. Então, nesse momento, o I, a variável auxiliar I, recebe o valor de início, que por coincidência aqui, nesse momento, é o mesmo. Início vale 3, o I também vale 3, mas então I recebe início e igual a 3. E é inicializado um novo laço de repetição que vai trabalhar com a condição enquanto o I for menor ou igual a φ. Então, o I vale 3, o φ também vale 3. Então, como eles são iguais, essa condição é atendida e o laço é inicializado imprimindo um asterisco na tela. E a partir disso, ele incrementa o I com mais 1. I valia 3, logo, I passa a valer 4. Então, ele volta e vai fazer o teste. Se I é menor ou igual a φ. 4, o I está valendo 4, o φ está valendo 3. Logo, essa condição não é atendida e a gente passa para essa próxima operação. Que a única coisa que ela está fazendo é quebrar a linha com esse endline. Então, nosso cursor passou a vir para a linha de baixo. E a variável A, que controla a altura da pirâmide, é acrescida em 1. Então, A, que valia 1, passa a valer 2. E o nosso laço de repetição vai voltar ao teste inicial. Ele vai testar se A é menor ou igual à altura. O A está valendo 2, a altura está valendo 3, essa condição é atendida. Então, ele entra novamente. Aqui eu vou fazer os cálculos de uma maneira mais rápida agora. O LG vai receber o A menos 1. Nesse momento, o A vale 2,
então LG passa a valer 1. O início recebe meio menos LG. O meio vale 3, LG vale 1, início passa a valer 2. O fim recebe meio menos LG, mais LG, desculpa. O meio está valendo 3, o LG está valendo 1, então o fim passa a valer 4. Retornamos para esse ponto. O I volta a valer 1. Então ele vai testar. Enquanto o I menor do que início, o I vale 1, o início está valendo 2. Essa condição é atendida. Então, um espaço em branco vai ser imprimido na tela, novamente, que seria equivalente a esse novo ponto que eu acrescentei aqui. O I vai ser acrescido novamente em 1, passando a valer 2, e vai ser feito o teste. I é menor do que início, I vale 2, início vale 2, então eles são iguais. Essa condição não é atendida. Logo, iremos para esse passo. O I passa a valer equivalente a início, que novamente é o mesmo valor, I continua a valer 2, e ele vai testar essa condição. Enquanto o I for menor ou igual a fim, ele vai imprimir asteriscos na tela. O I está valendo 2, o fim está valendo 4, então essa condição é atendida. Ele vai imprimir um asterisco na tela, nessa posição, e acrescer o valor de I em mais 1. I valia 2, passa a valer 3. Ele volta, testa. I menor ou igual a fim, se a condição é verdadeira, I vale 3, fim vale 4. Novamente, ele irá imprimir um outro asterisco na tela e acrescer o valor de I em mais 1. I valia 3, passa a valer 4. E ele retorna a esse ponto. Essa condição continua a ser atendida, porque nesse momento I vale 4 e fim também. Então, novamente, um novo asterisco será impresso na tela e o I será acrescido em 1, passando a valer 5. Nesse momento, essa condição já não é mais atendida. Então, nós viremos para cá e uma linha será quebrada, fazendo o cursor vir para esse ponto e o A será acrescido em 1, passando a valer 3. O mesmo valor da altura. Então, retorna-se novamente para o laço de repetição principal com essa condição do A ele sendo atendida, pois o A tem o mesmo valor da altura nesse momento. Então, pessoal, para não ficar cansativa a explicação, eu vou só imprimir o primeiro caractere na tela, vocês vão observar que todos os caracteres dessa linha final serão asteriscos. Olhem bem, nesse momento, o LG recebe A menos 1. O A vale 3, logo, LG passa a valer 2. O início recebe meio menos LG. Então, ele vai passar a valer 1, 3 menos 2. O fim recebe o meio mais LG. Então, ele passa a valer 5. O I voltará a valer 1 nesse ponto. E é feito esse teste novamente. I menor do que início, o I vale 1. O início também vale 1. Então, essa condição já não é atendida desde o início. Então, nenhum espaço em branco será impresso na tela. Logo, a gente já vem para esse ponto, que o I
recebe o valor de início, que continua sendo o valor 1. E ele vai testar essa condição se o i é menor ou igual ao fim. O i vale 1, o fim vale 5, então sim, essa condição é atendida. Ele vai entrar no laço de repetição, imprimir um asterisco já nesse primeiro ponto. Ele vai ficar iterando nesse laço de repetição até que o i chegue a valer 5. Então, o que será impresso na tela, basicamente será isso. Ao final desse laço de repetição, o resultado em tela seria equivalente a esse que eu desenhei para vocês. Uma linha seria quebrada, o A passaria a valer 4 e já não atenderia mais essa condição inicial, porque o A estaria valendo 4 e a altura valendo 3. Logo, a gente terminaria a execução do programa. Observem, pessoal, isso vai ser importante nos passos seguintes, que essa parte da pirâmide ela não possui nenhum caractere, ela simplesmente é desconsiderada. Aqui são impressos espaços em branco e os asteriscos que vocês viram. Entretanto, essa parte até o momento não tem nada.